Bom, então vamos resolver um probleminha aqui, tá certo? Que vai exigir um pouco de conhecimento com relação a vetores, né? Então, temos a seguinte questão: crie um programa em C em que o usuário digite uma palavra ou frase de até 40 caracteres. Então, a gente tem 40 caracteres aqui, nós temos aqui já definido um tamanho de um vetor de caractere, né? Então, esse vetor será do tipo caractere, char. Eu posso chamar ele de frase, por exemplo, tá? Tamanho 40. Então, defini um vetor aqui de 40 caracteres do tipo, né? 40 espaços para caractere. E mostre a posição da tela em cada caractere armazenado. Então, exemplo, posição 0 tem um A, posição tem um B e assim por diante. Ou seja, a gente vai ter que entrar, tá certo? Com uma determinada frase. Então, a gente vai pedir, vamos usar aqui um printf, né? Printf, digite uma frase até 40 caracteres, certo? Você também pode controlar esses caracteres, tá? Também tem estratégia para isso, mas não vamos controlar, vamos deixar simplesmente uma leitura. E eu vou usar aqui um comando scanf, tá? Então, como isso daqui vai ser do tipo, não vai ser do tipo caractere, e sim de um conjunto caractere, o alias que a gente vai usar aqui é o %s, né, de string, né, string de uma cadeia de caractere. %s, tá? E aí a gente vai entrar com a nossa frase, tá certo? Então pronto. Então aqui a gente já tem um esquema de ler uma frase de até 40 caracteres, tá certo? Não estamos limitando os caracteres, mas vai preencher aí a string. E aí o próximo passo vai ser então a gente acessar essa string, tá certo? Em cada posição. Para isso a gente vai precisar usar aí um comando contador, né? Eu posso usar aí o comando for para isso. Então se eu vou usar o for, vou precisar de um contador, uma variável para contador. Então vou usar uma variável x, né? Por exemplo, na qual eu vou dizer que para x, né? X de 0, tá? Posição 0, todo o vetor começa com a posição 0, até x menor ou igual que 40, que é o tamanho final, ponto e vírgula, incremento x x mais 1. Bom, pessoal, então, o que é que eu vou fazer dentro desse para? Eu vou mostrar a posição do vetor, ou seja, que vai ser igual a x, e o correspondente ao que está dentro de x, né? Então, eu vou usar um printf aqui, um printf, e vou dizer assim, na posição %d, que vai ser x, temos o caractere, aí agora a gente vai usar o alias aqui %c, tá certo? Para mostrar o caractere. E aí a gente vai colocar aqui como saída, o parâmetro saída, o valor de x, que vai ser a posição que vai estar lá, e o vetor frase, né, na posição x. Faz essa correspondência aqui. Bom, então, feito isso, tá certo? Nós resolvemos o problema, né? Então, o problema aqui está resolvido, pelo menos teoricamente. Vamos ver como é que fica aqui. Opa, tá com um errinho aqui, tá faltando printf. Faltando um N aqui, ó, printf, ok. Vamos salvar o código. Ok, sem erros, vamos executar. Então ele me pede, digite uma frase com até 40 caracteres, eu não saltei linha, então vai ficar tudo junto. E eu posso digitar aqui, eu sou professor de informática, por exemplo. Está aqui a minha frase. E olha, ficou um negócio muito esquisito, tá? Vamos aqui editar um pouquinho isso daqui. Vamos melhorar um pouquinho isso daqui. Então, a cada vez que eu imprimir, primeiro eu vou botar um contrabarra N aqui. Tá? Aqui também eu vou colocar um contrabarra N para a gente digitar embaixo. Então, acho que já vai melhorar um pouquinho mais aqui o nosso programa. Salvar, compilar, ok. Vamos executar. Digita uma frase com até 40. Eu sou professor de informática. Pronto.
Então, olha só. No caractere tem o E, na posição 0 tem o caractere E, na posição temos o U, na posição 2 temos o S, na posição o eu sou professor de informática. Então no 27, ó, eu já não tenho mais e tem uns caracteres aqui especiais, tá certo? São os caracteres de marcação aqui, ó. E aí eu não vou ter mais nada nas outras posições, 32 estão posições livres, tá certo? E o caractere aqui que marca o fim da nossa string. Então eu resolvi o problema, mas a gente pode melhorar um pouco esse problema, tá certo? Podemos melhorar um pouquinho mais, não é? Como a gente pode melhorar? A gente pode criar um caractere especial para preencher esse vetor frase e a partir desse caractere especial, que é um caractere que eu sei que não vai ser digitado, eu não mostro mais, né? Então, por exemplo, eu posso aqui criar aqui, usar aqui também o mesmo for aqui, certo? Aqui antes para preencher o caractere, eu vou preencher o caractere aqui com um determinado valor, eu vou só usar como exemplo aqui o valor 1, tá? O caractere 1, lembrando que eu estou trabalhando com caractere. Então, digamos que eu uso o código especial 1, então a partir de quando chegar o 1, tá? Eu não vou mais mostrar. Então, eu preencho primeiro todo o nosso vetor com o valor 1, tá? Essa é uma estratégia, tá certo? Existem outras, existem bibliotecas especiais para trabalhar com C, para trabalhar com caracteres, strings, tá? Eu não estou usando isso, eu estou usando aqui só para ilustrar mesmo o exemplo com um vetor. Podia ser com números também, né? E aí eu poderia colocar aqui, ó, debaixo aqui desse for aqui, essa condição de que eu só vou imprimir, né? Vou abrir o corpo aqui do for, que eu vou ter mais de uma instrução aqui dentro agora. E aí eu só vou imprimir, eu vou colocar aqui um if, né? Antes aqui, um if, a frase na posição X, se frase na posição X, tá certo? Diferente de 1, que foi o caractere especial que eu usei como marcador, né? Não igual a 1, né? Então ele vai imprimir isso daqui. Ele vai estar imprimindo aí todo o zoom. Então vai dar uma melhorada aqui naquele visual. Vamos compilar. Ok. Vamos executar. Ó, digite uma frase, lembrando que meu vetor já está todo preenchido com 1. Eu sou professor de informática. E aí eu dou Enter. E olha só, ele só exibiu até o caractere 26, já, o 27 e o 40 tem um marcador de fim, tá certo, do vetor, que isso daqui é um assunto para uma outra aula. Tá? E a posição aí ele imprimiu até simplesmente o 27, na qual é o espaço que eu dei quando eu dou o Enter. Então esse 27 na realidade significa o Enter. Tá? E aí, ó, posição 0, eu sou professor de informática. Tá? Então ele mostrou apenas os caracteres, né? Apenas os caracteres preenchidos. Então, essa foi uma estratégia aqui para a gente trabalhar aí essa questão de vetor com caracteres.